principalmente nossas irmãs do Grupo Francisco Xavier, mas sejam bem-vindos também todos aqueles simpatizantes e todos aqueles que querem conhecer essa doutrina. Sejam bem-vindos. E é nós fazemos sempre no nosso grupo, né? Abrindo o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, nos caiu o capítulo 8, Instrução dos Espíritos, deixem que venham a mim as criancinhas. João, o Evangelista, Paris, 1863, disse o Cristo, deixem que venham a mim as criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é a esperança. Jesus chamava para o esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem compreender. Na infância, sob o domínio dos instintos infantis, que para as crianças é uma necessidade e um benefício, elas não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade de praticá-lo. Jesus queria que os homens fossem até ele com a mesma confiança das crianças. Assim, ele envolvia as almas com a sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi o farol que iluminou as trevas, a claridade da manhã que despertou os homens. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer cegamente e de obedecer de maneira mecânica. É preciso que o homem siga as leis racionalmente, o que lhe dará uma visão universal. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês como sendo verdades precisarão ser revistos e a verdade triunfará. Nos ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que existe entre o que Jesus falou e o que realmente é correto. É preciso dizer-lhes que a manifestação espírita alarga os horizontes. E eu, João Evangelista, aqui estou como sendo enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá como o sol acima das montanhas. Que maravilha, né, meus irmãos? Lindo isso. Deixe que venham a mim as criancinhas. Nós todos sabemos, né, que Jesus, na maioria das vezes, falava por parábolas. Falava por parábolas porque não havia como entendermos, né? Nós, naquela época, não entenderíamos o que Jesus realmente queria dizer, porque lá dentro de nós ainda não tinha aquela base certa, correta, única da fé e nem da moral, né, meus irmãos? Que até hoje ainda estamos lutando para isso. Então, ele era necessário essas parábolas que ele falava. Deixem-me vir as criancinhas, deixem vir a mim as criancinhas. Essas criancinhas que éramos todos nós, na nossa ignorância, no nosso entendimento daquela ocasião. Nós não teríamos condições de aprender tudo que Jesus deveria e queria nos ensinar. Por isso ele deixava por parábolas. Parábolas chamavam a atenção, né? Contando uma história, chamava a atenção. Então, ficou guardado dentro de nós. E ficou guardado para todos aqueles que quisessem realmente entender o que era aquilo ali. Ele estava nos dando a esperança. Ele estava nos dando a esperança que é companheira da fé. Ele estava nos dando
tudo aquilo que nós necessitávamos para a nossa modificação, para ingressarmos realmente nessa transformação interior, para galgarmos realmente a luz, né, meus irmãos? Jesus nos deu tudo e nos dá tudo todos os dias. E naquela época que ele veio, ele nos ensinou, através dessas parábolas, tantas coisas que aqueles que já tinham a capacidade e as condições de entender se modificaram, como Bartolomeu, né? Bartolomeu que brigava, não conseguia entender seus irmãos, ele se achava sempre prejudicado, e Jesus conversando com ele, mostrando a ele o que os irmãos dele necessitavam, que era de compreensão, que era de atenção, que era de carinho, com palavras e com atos. E ele se modificou. Está escrito, né, no livro A Boa Nova, né? Ali temos uma questão sobre isso. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer, esta modificação interna, esta modificação para galgarmos e conseguirmos aquilo tão esperado pelo nosso Pai amado e tão necessário para cada um de nós. Foi-nos dado toda a vida, todo o campo, né, para ser cultivado. Nós devemos cuidar este campo, trabalhar neste campo, tirar as ervas daninhas, né? A nossa vaidade, às vezes tão absurda, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa falta de compreensão, e colocar ali a tolerância, colocar ali a caridade, colocar o amor, colocar aquele abraço amado, fraterno no pensamento e nos nossos atos. Porque nós temos assim esse pensamento, né? Essa nossa mente tão poderosa que nós não usamos, né, meus irmãos? Usamos muitas vezes para algumas futilidades e para coisas boas, benfazejas. Às vezes esquecemos. Esquecemos porque somos crianças ainda, né? Não entramos ainda nem na pré-adolescência, meus irmãos. E o Pai está ali, paciencioso, nos esperando. Vamos lutar, meus irmãos. Vamos fazer desta luta, né? Lutar, fazer o melhor, dar-nos da melhor maneira possível, dando a atenção necessária para aqueles que estamos vendo que há necessidade de nós nos prestarmos ali, naquele socorro de ouvintes, naquele socorro daquele abraço amado, fraterno, das boas palavras, das boas atitudes, da compreensão. O amor é imenso, né, meus irmãos? E de várias maneiras é esse amor. Mas o amor maior é o amor da caridade, meus irmãos. E a caridade nós podemos fazer todas as horas. Esse amor da caridade podemos fazer em qualquer circunstância, meus irmãos. Não importa qual o momento, não importa onde estamos, não importa quais são aquelas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas amadas ou pessoas não tão amadas. É o amor da caridade, do bom pensamento, do desejo melhor para aqueles que estão ali. É a oração naquele momento necessário de agradecimento e, como pedintes somos, de pedir, né, meus irmãos, a paz, o amor, a sabedoria para podermos conviver melhor e para aqueles que estão ali poderem conviver melhor.
Nós estamos nesse caminho, meus irmãos. Fomos e estamos agora nesta vida, neste momento. Este momento tão importante, nesta caminhada que está cada vez mais se aproximando desta nova era, né? Desta nova transformação. Mas essa transformação depende de cada um de nós. O Pai está junto com todos os nós e estará sempre junto até o último filho saber realmente o que é amar, o que é ser caridoso, se dedicar, ter a atenção. E nós temos que fazer isso, meus irmãos. Temos que aproveitar esses dias ensolarados que estamos vivendo, esses dias chuvosos que estamos vivendo. Não importa qual a condição do dia, temos que agradecer ao nosso Pai por esta vida maravilhosa que Ele nos dá, por termos esta esperança dentro de nós. Temos que agradecer, meus irmãos. Às vezes assim, quando nos bate, né, aquela sensação de que não temos condições de nada, não somos ninguém. Somos, meus irmãos, somos filhos do Pai. E Ele está conosco, nos auxiliando, nos dando as condições, por pior maneira ou momento que estejamos passando. Se formos olhar, já passamos por outros muito piores. Vamos olhar à frente, vamos olhar nesse momento o que podemos fazer para nos modificar, o que podemos auxiliar. Vamos pensar em nós, mas vamos pensar no outro. O outro talvez necessite muito mais do que nós. Talvez dentro dele esteja assim um mundo perdido, um mundo totalmente desequilibrado, e ele precisa de um auxílio, precisa da nossa paciência, precisa ali da nossa atenção, ele precisa de ter alguém para conversar, trocar ideias. Tantas pessoas se sentindo infelizes, maltratadas, injustiçadas, meus irmãos. Nós já sabemos que tudo tem um porquê. E por nós sabermos isso, temos que fazer a nossa parte neste auxílio e nos doar na atenção, no carinho, no amor, com equilíbrio, porque nós não estamos sozinhos, nós sabemos. Nosso amado Jesus nos deu essas condições desta vida, meus irmãos. Temos o nosso anjo de guarda, nosso guia, nosso protetor, nosso mentor, como gostaríamos de chamá-lo, que está ali conosco, nos orientando com a permissão do nosso Pai maior. É só nós entendermos, através da nossa intuição, o melhor caminho a seguir. Vamos fazer a nossa parte, porque o Pai confia em nós, o Pai está conosco, não estamos sós. Tudo passa, tudo vai melhorar. Vamos enfrentar com força, com coragem, com sabedoria, com equilíbrio, com amor, com tolerância, que o Pai nos envia, meus irmãos. Tudo aquilo que nós desejarmos de bom, de certo, de correto, o Pai nos envia, Ele dá a nós. Não vamos nos sentir enfraquecidos, vamos ser corajosos nessa jornada de vida, nessa jornada de amor. Vamos ser dentro de nós caridosos conosco mesmo, parar de nos cobrar tanto e fazer o melhor, meus irmãos. Vamos ser caridosos conosco, parar de nos sentirmos assim tão fracos. Vamos ser caridosos sabendo que somos fortes, meus irmãos. Sabemos que temos condições de seguir em frente nesta caminhada de amor,
nessa caminhada de recuperação, nessa caminhada onde todos nós temos um porquê. Não viemos aqui à toa, né, meus irmãos? Não estamos aqui de passagem nesse mundo. Simplesmente viemos aqui para não fazer nada. Temos que fazer alguma coisa, nos modificar, meus amados, nos transformar, adquirir esta luz interna tão necessária para o nosso desenvolvimento, nos transformar, conseguir fazer com que cada um dentro de si possa se transformar também, tendo boas ações, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Às vezes dizemos, é tão difícil, não tenho condições, eu tô com muita preguiça hoje. Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, vamos aprender através dos nossos livros, mas vamos praticar em pensamento, em ações, vamos fazer, meus irmãos. Ali, dentro do nosso lar, abraçar com mais carinho, com mais compreensão, aqueles que estão ao nosso lado, dando mais amor, dando mais tolerância, perdoando e aceitando, meus irmãos. O reino dos céus é dos pacíficos, né, meus irmãos? Dos mansos, daqueles que se transformaram no amor, na caridade, na fé, na esperança. Que o Pai esteja com todos nós e Ele está. Que o nosso Pai nos abençoe sempre e Ele nos abençoa. Vamos confiar, vamos em frente, meus irmãos. Muito obrigada por me ouvirem, que o Pai nos abençoa e nos protege.